nome é Kellen, eu fui aluna, né, do CTC, do Hemocentro, e hoje eu sou professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto e professora associada, né, e pesquisadora associada do CTC e do Hemocentro de Ribeirão Preto. Então, pode passar. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre terapias celulares, né, com células mesenquimais, sobre essas células, né, que são tão interessantes, e suas vesículas extracelulares, falar das propriedades que essas células têm para serem aplicadas na terapia celular, sobre a produção dessas células em larga escala, né, para fins terapêuticos, e falar um pouquinho sobre os estudos pré-clínicos e clínicos que a gente fez aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto. E, por fim, um pouquinho sobre a produção de vesículas extracelulares dessas células também, né, para fins terapêuticos. Pode passar. Então, só retomando, né, com vocês, vocês vão ver nessa semana, né, que existem vários tipos de terapias celulares. Então, uma terapia celular é aquela que usa células, né, para tratar uma doença. Então, para restabelecer, né, o sistema imune, a gente pode usar essas células também para reparo tecidual, né? E se a gente for dividir essas terapias, a gente pode dividir em 3 grandes grupos. Então, a terapia com células tronco adultas, por exemplo, as células tronco hematopoéticas e as células mesenquimais, né? Células tronco mesenquimais. E vocês ouviram falar ontem, né, sobre o transplante de células tronco hematopoéticas. Então, o transplante de células tronco hematopoéticas foi o primeiro tipo de terapia celular estabelecido, tá? Na história, tá? E também a gente pode fazer terapias com células do sistema imune. Então, vocês vão ver essa semana que existem hoje em dia terapias com células T, células dendríticas, células T reguladoras, células NK, né? E mais recentemente, terapia com células geneticamente modificadas. Então, a gente pode modificar essas células no laboratório, vocês vão ouvir palestras sobre isso, e a gente pode usar, então, células T modificadas, células T reguladoras, células NK e as células tronco hematopoéticas, né, para terapia gênica, certo? Pode passar. Então, nessa palestra, a gente vai focar nessas células tronco mesenquimais, tá bom? E onde que elas estão localizadas? Então, o primeiro tecido que elas foram descritas foi na medula óssea, né? E lá elas têm um papel muito importante, ajudando, né, na hematopoiese, e elas têm esse controle, né, faz esse controle homeostático das células tronco-hematopoéticas, que vão dar origem às células do sangue, né, os eritrócitos, plaquetas, leucócitos, e as células mesenquimais, que estão no estroma da medula, têm esse papel importante na homeostasia, né, da hematopoiese, e elas também têm a característica de se diferenciar em 3 tipos celulares: adipócitos, osteócitos e condrócitos. Então, essas células foram primeiramente descritas lá, mas hoje em dia a gente vai ver que elas são, né, foi descoberto que elas são encontradas em todos os tecidos do nosso organismo, certo? Então, quais são as características das células tronco, né? Como exemplo, a gente tem aqui esses 2 tipos. São células que são capazes de se autorrenovar, né, e dar origem também a outros tipos celulares, certo? Então, as células tronco mesenquimais, elas se encaixam nessa categoria. Pode passar. Então, historicamente, falando do nosso centro de terapia celular, né, ele começou em 2000, né, nos anos 2000, nós já estamos, né, em 2022, nós já estamos na 3ª fase desse grande projeto que funciona aqui no Hemocentro, e ao longo desses anos, a gente trabalhou tanto em pesquisa básica, né, em pesquisa para produzir essas células em larga escala, né, para usar em terapia, fazendo estudos pré-clínicos e estudos clínicos com essas células. Primeiramente, a gente usava, né, células tronco, e hoje em dia a gente usa outros tipos celulares também. E o nosso grupo está envolvido em algumas fases, né, desse grande projeto. Pode passar. Então, ao longo dos anos, né, a gente trabalhou com transplante de células tronco hematopoéticas autólogo, né, para diabetes tipo 1, esclerose múltipla, esclerose sistêmica, né, que a professora Maria Carolina falou ontem para vocês, com transplante halogênico, né, para anemia falciforme, neoplasias hematológicas, onde estão envolvidos, né, os pesquisadores hematologistas, e também com células mesenquimais, né, e a gente tratou pacientes com doença do enxerto contra hospedeiro, vou falar um pouquinho depois para vocês, diabetes tipo 1 e anemia plástica. E qual que é
mais especificamente, o nosso trabalho. Então, a gente faz avaliação desses pacientes que recebem, são tratados com a terapia celular, a gente faz um monitoramento imunológico, né, buscando biomarcadores de resposta, para entender como que é, né, o mecanismo dessa terapia em vivo, por que alguns pacientes respondem à terapia e melhoram e outros não, certo? Pode passar. Então, por que isso é importante, né? Então, são terapias novas, avançadas, e elas têm que ser melhoradas. Então, ao fazer um monitoramento imunológico, né, tentar entender os mecanismos de ação dessas células em vivo, a gente pode futuramente propor, né, melhorias dos protocolos clínicos dessas terapias celulares e também inovações. Então, vocês vão ver essa semana o quanto que a gente inovou, né, o Centro de Terapia Celular nesses últimos anos. Então, a princípio, a gente trabalhava, né, só com transplante de células-tronco, hematopoéticas, depois de células mesenquimais, e vocês vão ver quantos outros tipos celulares que a gente tem estudado, né, para que um dia eles sejam usados para terapia celular ou terapia gênica. Pode passar. Alexandre, pode passar. Então, como que a gente faz esse monitoramento imunológico? A gente tem lá o estudo clínico, né? A gente desenha o estudo clínico e a gente estuda, né, esses pacientes ao longo da terapia. Então, a gente colhe a amostra desses pacientes antes da terapia e após a terapia, em vários períodos, processa essas amostras e faz um banco, né, dessas amostras clínicas, faz uma série de estudos laboratoriais, certo? Para entender os mecanismos imunológicos, os mecanismos envolvidos nessa terapia em vivo, e com isso, depois dessas análises, a gente consegue entender por que alguns pacientes responderam e outros não, e quais as melhorias que têm que ser feitas nesses estudos, nessas terapias celulares. Pode passar. Então, eu vou focar agora, né, as células tronco mesenquimais. Inicialmente, né, essas células, como elas foram descritas na medula óssea, elas foram chamadas de células tronco mesenquimais. E realmente existe uma população pequenininha de células tronco mesenquimais na medula óssea e nos tecidos do nosso corpo, que tem essa capacidade de autorrenovação. No entanto, hoje em dia, elas são entendidas como uma população heterogênea, então elas são chamadas atualmente de células estromais mesenquimais, né? Porque dentro dessa população a gente tem as células realmente tronco, né? Que são capazes de se autorrenovar, e células progenitoras um pouquinho mais diferenciadas, que já vão se diferenciar nos outros tecidos e ter outras funções. Então, elas podem ser isoladas de todos os tecidos do nosso organismo, né? A medula óssea, tecidos embrionários, então, como placenta, cordão umbilical e outros, né? Tecido adiposo. E essas células, então, a gente isola, né, do estroma do tecido, né, coloca numa placa de Petri, elas vão proliferar, porque elas têm essa capacidade, né, de proliferação, por serem, né, células progenitoras. Elas apresentam um fenótipo conhecido, apesar de não existirem marcadores específicos para essas células, e elas são capazes de se diferenciar em alguns tecidos mesodérmicos, né? Então, elas dão origem a adipócitos, elas podem se diferenciar em osteoblastos e condrócitos. Então, essas são as características principais dessas células. Pode passar. Então, quais são as propriedades, né, dessas células que levam a gente a usá-las na terapia? Elas são células extremamente interessantes, são células muito resilientes, robustas, né, por fazerem parte do estroma, e ao longo dos anos foi descoberto que essas células são capazes de modular o sistema imunológico, ou seja, elas conseguem conversar com todas as células do sistema imunológico de maneira a suprimir, a diminuir a ativação do sistema imunológico. Então, elas são células imunossupressoras, né? Elas têm um papel anti-inflamatório. E nessa conversa, né, com as células do sistema imune, ela consegue direcionar a resposta imunológica para um perfil mais tolerante, né, menos inflamatório. E isso a gente quer, né, a gente precisa em doenças, para tratamento de doenças inflamatórias, para tratamento de doenças autoimunes, por exemplo.
tá? Então, como que essa célula faz isso? Ela secreta, ela produz uma série de fatores, né, que nessa figura aqui mostra, quem tiver interesse de ler depois, que vão fazer essa imunomodulação e essa imunossupressão. Ela também tem vários receptores de superfície que fazem com que ela consiga migrar, né? Uma vez quando a gente injeta essas células nos pacientes, infunde essas células nos pacientes, elas conseguem migrar para o tecido de inflamação, onde está tendo a inflamação, tá? Então, em geral, pode passar, Alexandre, elas têm a propriedade anti-inflamatória, imunossupressora, imunomoduladora, ou seja, capaz de modular, de mudar a resposta imune e de regeneração tecidual também, né, pela capacidade de ela se diferenciar em alguns tipos celulares. Pode passar. Então, pode passar mais um, por favor. Quanto aos mecanismos de ação dessas células, como é que elas fazem tudo isso que eu falei? Ao longo dos anos, né, foi descoberto que elas produzem fatores tróficos, né, então fatores que elas secretam, né, que são centenas de moléculas bioativas e também vesículas extracelulares, tá? E também pelo contato célula a célula. O contato célula-célula é extremamente importante nessa imunomodulação, nessa imunossupressão, mas os fatores tróficos que elas produzem, né, os trabalhos têm mostrado que eles têm uma grande parte, né, nesse mecanismo de ação. E o que são esses fatores tróficos ou secretoma, né, dessas células? Que eu falei para vocês, são centenas de moléculas. Então, uma parte, né, desses fatores, a célula produz, ela secreta, desculpas, como proteínas solúveis. E isso engloba citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, né, enzimas. E, por outro lado, ela secreta, né, ela produz vesículas extracelulares, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que são os exossomos e as microvesículas, que dentro delas contém, né, também proteínas, microRNAs, né, e outros fatores. Então, o conjunto dessas proteínas solúveis e dessas vesículas extracelulares que essa célula mesenquimal produz, a gente chama de secretoma. E ao longo do tempo, a gente foi mostrado que esses fatores, esse secretoma das células, ele também pode ser usado para terapia, né? Substituindo as células mesenquimais. Ao invés de a gente infundir essas células no paciente e ela ir para o tecido inflamatório e lá ela produzir esses fatores, a gente poderia produzir esse secretoma no laboratório, né? E tratar o paciente com esses fatores, né, tróficos, com esse secretoma. Pode passar. Então, olha só, olhando aqui esse esquema, a gente tem aqui do lado esquerdo uma célula doadora, né, dessas vesículas que eu falei para vocês, essas vesículas extracelulares, que pode ser uma célula mesenquimal, e do outro lado uma célula receptora, né, dessas vesículas, que, por exemplo, eu coloquei aqui uma célula dendrítica, tá? E o que são essas vesículas extracelulares? A gente tem 3 tipos. Então, a gente tem os corpos apoptóticos aí em cima, né, do lado esquerdo, as vesículas, as microvesículas, que são as vesículas um pouquinho maiores, tá? Que são produzidas, e o que a gente chama aqui embaixo de exossomos, que são microvesículas, vesículas bem pequenininhas, e que o conteúdo delas é um pouquinho diferente. E essas vesículas, né, essas vesículas extracelulares que uma célula produz, não só as células mesenquimal, várias células do nosso organismo produzem essas vesículas para fazer interação com outras células. Elas mandam mensagens, né, através dessas vesículas, elas entram em contato, né, elas conseguem uma interagir com a outra através dessas vesículas que são produzidas. E essas vesículas que são produzidas, elas entram, né, conseguem entrar na célula-alvo através de diferentes mecanismos, como fusão da membrana, através da ligação com o receptor, e esse receptor é endocitado, né, através de microfagocitose, e lá dentro dessa célula receptora, essas vesículas contêm essas informações, que podem ser proteínas, microRNAs, RNAs, que vão fazer com que essa célula-alvo, né, tenha
informações para ela mudar a sua expressão gênica, produzir outras moléculas, mudar o fenótipo, né? Então, uma célula consegue modular a outra através das vesículas extracelulares, certo? Pode passar. Então, olha só a imensa gama, né, de componentes que essas vesículas extracelulares, as células mesenquimais, né, contêm. Então, elas contêm microRNAs aqui embaixo, né, que são importantes para modular a expressão gênica da célula alvo, e várias outras moléculas envolvidas em diferentes propriedades, né, que essas células têm, tá? Então, para imunomodulação, para promover a angiogênese, quimiocinas, né, e dentre outras, né? Então, isso aqui é só para dar né, um exemplo para vocês do potencial, né, desses fatores tróficos que são produzidos aí pelas células mesenquimais. Pode passar. Então, como que a gente poderia usar essas células, né, estromais mesenquimais e as suas vesículas, né, para tratamento, para terapia? Então, existem várias doenças, né, inflamatórias crônicas, doenças autoimunes, onde a gente tem um desbalanço, né, a gente tem muita inflamação em tecido e dano tecidual, e por outro lado, a gente tem uma falta de tolerância, de regulação imunológica, né? E nesse sentido, a gente pode usar essas células ou suas vesículas, pode passar, Alexandre, por favor. Pode passar? Para tratamento dessas doenças, tá? Então, usando essas células mesenquimais ou suas vesículas, com todas essas propriedades que eu falei para vocês, né, de anti-inflamação, imunossupressão, né, imunomodulação e reparo tecidual, a gente pode tratar essas doenças com essas células para restabelecer o equilíbrio, a homeostasia do sistema imune, né, e melhorar essa doença inflamatória no paciente. Pode passar. Então, olha só, essa revisão mostra para a gente, né, ao longo dos últimos anos, em quais doenças essas células foram usadas, né, para tratamento de quais doenças. Então, eles avaliaram aqui, ó, um total de 132 estudos clínicos publicados na literatura, né, e dividiram aqui quais as doenças que foram tratadas e as fontes das células mesenquimais. Então, como eu disse, a gente pode isolar células mesenquimais de diversos tecidos, né? O tecido mais usado hoje em dia ainda é a medula óssea, mas nos últimos anos, como fonte dessas células, tem se usado muito cordão umbilical, né? E tecido adiposo também. Tá? E quais as doenças que foram tratadas, né, nesses estudos? Foram tratadas doenças inflamatórias, né, autoimunes, então vocês podem ver aqui no gráfico, né, diabetes tipo 1, doença do enxerto contra o hospedeiro, o lúpus, né, esclerose múltipla, e esses trabalhos tiveram sucesso terapêutico, mas não 100%. Tá? Então, tem pacientes que respondem ao tratamento com essas células e tem as pacientes que não. Tem pacientes que precisam de mais de uma infusão dessas células, né? Então, muita coisa foi aprendida, né, nos últimos anos, e agora, hoje em dia, a ideia é tentar melhorar essas terapias com essas células mesenquimais. Pode passar. Pode passar, por favor, Alexandre. Certo, então eu vou mostrar um pouquinho para vocês alguns trabalhos que a gente fez ao longo dos anos aqui no Centro de Terapia Celular, no Hemocentro. Então, a gente começou usando essas células estromais mesenquimais em estudos pré-clínicos. Então, essa aluna, Juliana Ueda, ela fez um trabalho que ela usou células mesenquimais para tratamento de diabetes, né, no modelo pré-clínico, em camundongo. Então, ela induzia o diabetes no camundongo e tratava esses camundongos com células mesenquimais de indivíduos saudáveis, né, controles, e também de células mesenquimais de indivíduos com diabetes tipo 1. Então, como vocês podem ver aqui na histologia, né, os camundongos que eram tratados, né, sem células, né, eles tinham destruição das ilhotas pancreáticas, né, e aqueles que eram tratados com as células mesenquimais, a gente tinha uma restauração, né, dessas
ilhotas pancreáticas e maior produção de insulina. Então, a gente pode ver aqui nos gráficos que os camundongos tratados com as células mesenquimais tinham uma diminuição da glicemia, né, que está aumentada, lógico, nos camundongos diabéticos, e um aumento da insulina sérica, tá? Então, essas células protegiam os camundongos e recuperavam a capacidade deles de produzir insulina, certo? Pode passar. Essa outra aluna, a Carolina Cagliari, trabalhou com o modelo de queimadura, né, e usou essas células mesenquimais para regeneração tecidual. Então, no trabalho anterior, a gente usou as células com o objetivo de fazer imunomodulação, imunossupressão e controlar o diabetes tipo 1. E nesse trabalho, ela usou essas células, né, como uma ferramenta terapêutica para promover reparo tecidual. Então, vocês podem ver aqui os ratos, né, que foram queimados, foi uma queimadura extensa, né, e acompanhados por 60 dias. O grupo de cima, né, é um grupo controle que não foi tratado, e o grupo de baixo recebeu as células mesenquimais. E a gente pode ver aqui no final, né, nos 60 dias, aos 45 dias, que a cicatrização dos ratos que receberam as células mesenquimais, ela foi mais rápida e mais efetiva, né, do que aqueles que não foram tratados com as células. Né, só para fazer um paralelo, tanto a professora, tanto a aluna Juliana Ueda quanto a Carolina, foram alunas aqui do Democentro, elas vieram através do curso de verão, né, e hoje em dia a Juliana é professora de imunologia na Faculdade Federal do Ceará, e a Carolina Cagliari é dona de uma empresa que funciona aqui em Ribeirão Preto, Instituto Terapia Celular. Então, ela começou a trabalhar com terapia celular no doutorado e continua esse trabalho aí, né? Ela montou uma empresa para fazer esse tipo de estudo, de trabalho. Pode passar. Então, olha só, a gente também usou essas células em estudos clínicos aqui no Hemocentro, e a parte do nosso grupo foi avaliar, fazer um monitoramento imunológico desses pacientes. Então, foram tratados 13 pacientes com doença do enxerto contra hospedeiro. Acredito que a professora Belinda deve ter falado isso para vocês ontem. Essa doença é uma doença que ela se desenvolve após o transplante de células-tronco hematopoéticas halogênico, então é uma reação do enxerto das células-tronco do doador contra o receptor, e é uma doença inflamatória grave, que pode levar o paciente a óbito. Então, esses pacientes que desenvolveram essa manifestação foram tratados com células mesenquimais estromares. A gente pode ver aqui, ó, que metade dos pacientes responderam parcialmente ou completamente a essa terapia e ficaram vivos, estavam vivos, né, tiveram uma sobrevida aos 100 dias, né, 6 deles responderam e 5 sobreviveram, e os outros não. Pode passar. E o que a gente vê, né, com o monitoramento imunológico, que esse grupinho aqui, né, que aqui em preto, né, a linha em preta, que respondeu ao tratamento, eles têm produziram uma menor quantidade de um marcador dessa doença, um marcador de inflamação, né, então os pacientes que responderam têm uma menor quantidade desse fator inflamatório, enquanto que os que responderam, né, continuaram com níveis altos desse fator. E os pacientes que responderam produziram algumas moléculas anti-inflamatórias, né? Então, a gente pode ver pelo grupo aqui que esses pacientes produziram mais L1RA, né, que é uma molécula anti-inflamatória que deve ter tido um papel aí para regular essa doença nesses pacientes. Pode passar. Então, olha só, quando a gente avalia, né, as células T nesse paciente, ao longo da infusão das células mesenquimais, a gente vê que não tem uma diminuição do número de células T, no entanto, a gente viu um aumento de células T reguladoras, pode passar, nos pacientes que responderam. Então, para quem não sabe, as células T reguladoras são células que modulam a resposta imune, né? E como eu mostrei lá atrás, as células mesenquimais são capazes de aumentar, né, essa imunorregulação, gerar células reguladoras. Então, a gente acredita que esse aumento de células T reguladoras, né, e a produção de moléculas anti-inflamatórias mediada pelas células estromais mesenquimais tenha melhorado aí esses pacientes, os sintomas desses pacientes, levando a sobrevivência a essa doença inflamatória aguda. Pode passar.
Então, nos últimos anos, o nosso grupo tem trabalhado com o melhoramento dessas células mesenquimais. Elas já são boas, mas como os estudos clínicos, né, e pré-clínicos mostram que a efetividade dessas células não foi 100%, né, em todos os pacientes, elas têm que ser melhoradas. Então, como que a gente faz isso? A gente tem trabalhado com a priming dessas células, o condicionamento dessas células durante a produção delas no laboratório. Então, a ideia é a gente fazer esses condicionamentos para aumentar a potência terapêutica dessas células e também orientar essas células para aquela aplicação que a gente quer. Então, se a gente quer aplicar para uma doença inflamatória, a gente precisa das propriedades imunomoduladoras dessas células, a gente vai fazer um condicionamento mais direcionado para esse lado. Se a gente quer usar essa célula para regeneração tecidual, a gente vai fazer um condicionamento para que essas células sejam boas, né, regeneradoras teciduais, certo? Pode passar. Então, a gente pode usar diferentes tipos de prime na literatura, né? Vocês podem achar isso. Podem ser citocinas inflamatórias, vários outros fatores que estimulam essas células mesenquimais, o cultivo em hipóxia, né? Em baixo teor de oxigênio e variações do tipo de cultivo, como cultivo 3D, né? Em microcarregador e etc. Pode passar. Então, a gente tem vários alunos trabalhando nessa área, né, usando diferentes condicionamentos para melhoramento dessas células para terapia celular. Pode passar. A Nádia, né, que acabou de defender o doutorado, ela fez um trabalho, né, usando o condicionamento com hipóxia, então baixo teor de oxigênio, ou uma citocina inflamatória. E ela padronizou um bioprocesso para cultivar essas células em larga escala, né, em bioreator de tanque agitado, para produzir uma grande quantidade dessas células em condições, né, de boas práticas de manufatura, livre de xenoantígenos. Então, essa célula a gente pode usar para terapia celular. E ela trabalhou com esses dois condicionamentos, né? E a gente, após a expansão dessas células em larga escala, por que a gente precisa cultivar em larga escala? Porque a gente precisa muitas células, né, para tratar os pacientes. E ela, então, após essa expansão, ela caracterizou, né, essas células e um primeiro trabalho que ela publicou, pode passar. Ela mostrou que quando a gente faz o prime, o condicionamento dessas células com hipóxia, né, no bioreator, ela aumenta a capacidade de angiogênese dessas células. Então, essas células passam a expressar mais fatores pró-angiogênicos, né, e isso é importante para doenças onde a gente precisa de reparo tecidual, né, do que as células que não foram condicionadas. Então, a gente pode ver aqui em cima, ela colocou o meio condicionado, né, o meio onde essas células foram crescidas, que tem o secretoma dessas células, junto com células endoteliais, e viu nesse ensaio a formação de estruturas como vasos sanguíneos, a partir das células endoteliais. Então, essas formações, esses vasos foram mais formados em maior número quando tratadas com o meio condicionado, secretoma, de células mesenquimais cultivadas em hipóxia, do que comparado quando elas foram cultivadas em normóxia. Tá? Então, a gente conseguiu melhorar a capacidade angiogênica, né, dessas células, tá? Que podem ser usadas para tratamento de, por exemplo, feridas crônicas, né, dentre outras. Pode passar. E então, nos últimos anos, junto com o grupo, né, de outros pesquisadores do CTC e do Hemocentro, a gente tem associado essas terapias. Então, hoje em dia, a gente vai iniciar o transplante autólogo de células tronco-hematopoéticas, mais células mesenquimais, para tratar a esclerose sistêmica, né, que a professora Maria Carolina explicou para vocês ontem. A gente tem o objetivo de usar células mesenquimais e suas vesículas para tratar úlceras de pele em doenças inflamatórias, como anemia falciforme, né, diabetes, o pé diabético. E a gente está numa fase também de usar, iniciar modificações dessas células mesenquimais, né, para também com o objetivo de melhorar a sua potência terapêutica, e a gente vai
testar isso em modelos pré-clínicos de lúpus, né, e outras doenças inflamatórias. E também, né, a gente está iniciando o trabalho com células T reguladoras, né, que são células importantíssimas para, né, controlar a resposta imunológica, e a gente vai estar iniciando um trabalho para testar essas células no lúpus eritematoso sistêmico, certo? Pode passar. Um projeto novo que a gente iniciou, né, é de produzir essas vesículas das células mesenquimais, juntamente com aquela empresa que eu citei para vocês, daquela ex-aluna, né, a Carolina Cagliari, e a gente vai fazer uma formulação de uso tópico, né, então uma pomada, para tratar úlceras crônicas nesses pacientes com anemia falciforme ou outras doenças inflamatórias. Então, a ideia é produzir essas células mesenquimais em larga escala, né, em bioreator. Então, elas vão ter, né, elas vão crescer e vão secretar todas aquelas moléculas que eu falei. A gente vai purificar esse secretoma, né, essas vesículas extracelulares, e vai, então, fazer uma formulação, né, de uso tópico que está sendo patenteada por essa empresa, para a gente tratar, primeiramente, no modelo pré-clínico, né, de diabetes e anemia falciforme, e depois, posteriormente, quem sabe, né, chegar no tratamento de pacientes que têm essas úlceras, né, crônicas. Pode passar. Então, para, né, fazer tudo isso, a gente tem uma colaboração com vários pesquisadores aqui do Hemocentro, do CTC, e com essa empresa de terapia celular que eu falei para vocês, né, que foi de uma ex-aluna que começou aqui no Hemocentro, fez também o curso de verão, né, e hoje em dia trabalha aí nessa área. Então, muito obrigada, e deixo aqui o meu e-mail para contato. Pode passar.